Carter na busca da desaparecida tumba de Tutankhamon. Isso levaria cerca de 10 anos. Quando o dinheiro estava acabando, a hora da descoberta enfim chegara. Finalmente chegou um telegrama em Highclere. Enfim, uma descoberta maravilhosa no vale. Uma tumba magnífica com lacres intactos. Recuperada para sua chegada. Parabéns. Carnarvon seguiu direto para o Egito. Dias depois, o momento que os dois homens haviam esperado por tanto tempo finalmente chegara. Esta é uma parte do diário de Carter quando ele encontrou a porta da tumba com um lacre. Passe-me uma vela. Com as mãos trêmulas, fiz uma brecha fina. Realizamos testes de vela como precaução contra gases. E então inseri a vela e olhei dentro. A princípio não conseguia ver nada. Conforme meus olhos iam se acostumando à luz, detalhes da sala emergiam lentamente. Estranhos animais, estátuas e ouro. Por todo lado, o brilho do ouro. A emoção me deixou sem ação. E quando Lord Carnarvon perguntou ansiosamente, consegue ver alguma coisa? As únicas palavras que consegui dizer foram, sim, coisas maravilhosas. Mas depois de 6 meses trabalhando na tumba, Lord Carnarvon adoeceu gravemente e os boatos de uma maldição começaram. Foi dito que na noite em que ele morreu, as luzes do Cairo se apagaram. Dizem que Lord Carnarvon faleceu em agonia, iniciando uma lenda que dura até os dias de hoje. Mas qual foi a verdadeira causa da morte dele? Ele cortou o rosto após ter sido picado por um mosquito. Ele deve ter tocado o rosto depois de ter sido picado e introduzido bactérias no ferimento, o que é possível acontecer hoje em dia. E, infelizmente, se desenvolveu em septicemia. Mas a certidão de óbito de Lord Carnarvon revela outra possibilidade que se liga às descobertas modernas. Veja a certidão de óbito. Registraram aqui que, na verdade, ele morreu de pneumonia. Acho que foi, no fim, a razão dele parar de respirar e ter parada cardíaca. A morte de Lord Carnarvon foi atribuída à maldição do faraó por décadas. Mas na década de 70, surgiu a primeira evidência alarmante de que entrar em tumbas antigas pode ser fatal. Quando um grupo de cientistas na Polônia abriu a tumba do rei Casimir, lacrada há mais de 600 anos, isso provou ter consequências letais. Em questão de dias, 4 membros da equipe morreram. Em questão de semanas, 10 dos 12 membros da equipe original estavam mortos. Os 2 pesquisadores remanescentes, um dos quais era microbiólogo, haviam examinado o conteúdo do caixão podre e encontraram várias espécies diferentes de fungos. Investigações posteriores mostraram que os milhões de minúsculos esporos que se desprenderam dos fungos eram altamente venenosos. Há alguns tipos de fungos que podem causar efeitos letais se absorvidos pelo trato respiratório. Este é o Aspergillus e provavelmente é o Aspergillus fumigatus. Você pode notar que ele é esverdeado. Esse aqui tem uma coloração mais azulada. É uma espécie diferente de Aspergillus. E este último, este preto aqui, é o Aspergillus niger. O Aspergillus é um dos esporos mais comuns encontrados em tumbas. É também um dos mais perigosos. Há 3 maneiras possíveis desses fungos serem nocivos. Em primeiro lugar, eles produzem microtoxinas que podem ser imunossupressoras, são carcinógenas e também causam deficiência renal e deficiência no fígado. A segunda maneira é se você inspirar uma grande densidade de esporos, e isso causa problemas respiratórios. E a terceira maneira é que alguns desses fungos, quando se desenvolvem na superfície de pigmentos, podem produzir gases muito tóxicos. Se os minúsculos esporos e aspergilos são inalados, eles podem se alojar nos pulmões. Ao se desenvolverem, produzem resíduos venenosos conhecidos como aflatoxinas. As aflatoxinas são prejudiciais aos pulmões já enfraquecidos por uma doença prévia. Lord Carnarvon tinha um histórico de doença respiratória tão sério que seus médicos recomendaram o ar quente e seco do Egito.
Mas flutuando no ar da tumba de Tutancâmon poderia estar um dos perigos invisíveis do aspergilos. No ambiente fechado de uma tumba, onde poderia haver uma explosão repentina de imensa quantidade de esporos, seria possível inalar as toxinas e sofrer as consequências. Agora, um relatório científico concluiu que Lord Carnarvon pode ter inalado os esporos mortais para dentro de seus pulmões enfraquecidos, levando a uma infecção. A infecção por aspergilos costuma causar a doença que finalmente o matou, a pneumonia. Mas como esses esporos podem ter entrado na tumba e sobrevivido por tanto tempo? Esses fungos certamente existiam no Egito Antigo e devem ter entrado com o ar quando a tumba estava sendo construída e se desenvolveram com os nutrientes que estavam disponíveis, tais como comida deixada lá ou restos orgânicos das múmias, e continuaram a se desenvolver. Quando os cientistas examinaram o corpo de Ramsés II, encontraram 89 espécies diferentes de fungos. O aspergillus, com certeza, estava entre eles. Mais de 200 colônias da variação venenosa se desenvolviam nos restos do faraó. Os perigos das aflatoxinas eram desconhecidos quando a tumba de Tutancâmon foi aberta. Pode ser que a verdadeira causa da morte de Lord Carnarvon não tenha sido uma antiga maldição, mas fungos antigos se desenvolvendo na tumba desde a época do faraó. Finalmente, após semanas investigando a misteriosa múmia de Bram Stoker, o momento da verdade chega quando a equipe revela suas descobertas. É uma rainha egípcia como Stoker escrevera. Os segredos da incrível múmia que inspirou as histórias de horror do século XX estão para ser desvendados. Assim como Bram Stoker escreveu seu conto assustador de uma múmia egípcia que volta para aterrorizar os vivos, o caixão que o inspirou contém realmente o corpo de uma rainha? Agora, 100 anos depois, a investigação científica pode finalmente revelar um retrato íntimo da vida e da época dessa figura misteriosa. Então, é um homem ou uma mulher? Mencionei que o mastoide poderia ser usado para indicar o sexo. Bem, na verdade está mais largo nessa reconstrução do que imaginei que ficaria. E isso é bem masculino, mas um desenvolvimento de fronte um tanto modesto. Isso É um mais contraste de sugestivamente características feminino, femininas mais e feminino. masculinas. Não, não é não. Mas, pessoal, aqui está. Isto é...